Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é o comportamento da pessoa com o transtorno do espectro autista na quarentena. E para contar para a gente mais sobre isso, a nossa convidada é a doutora Fátima Batistelli, que é membro do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pela oportunidade também. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o transtorno do espectro autista. O que é isso, o que é essa síndrome e também as características que tem. Isso, então, como você mesmo falou, né? Então, é o transtorno de um espectro. Então, na medida em que é um espectro, nós vamos desde as formas mais brandas até as formas mais severas, né? Então, as características mais comuns encontradas são ah, o, o olhar, né? Em geral, a criança dentro do espectro, ela não olha, né? Não olha direto para o outro, ou muitas vezes, ou não olha, ou muitas vezes o olhar é atravessado, né? Uma outra característica é o mutismo. Muitas crianças não falam, né? E se falam, usam a fala não de uma forma comunicativa, né? Ou então, muitas vezes, usam o que nós chamamos de ecolalia, que são repetições de frases sem objetivo nenhum de comunicação. Ou então, muitas vezes, usam apenas ruídos, né? Uma outra coisa bastante comum de nós encontrarmos, uma outra característica bastante comum, é que essas crianças não brincam simbolicamente, quer dizer, não brincam com o faz de conta, né? Então, a brincadeira é mais estereotipada, mais rígida, os brinquedos nem sempre são usados na sua função conhecida, então o carrinho muitas vezes é só para ficar segurando, não é necessariamente para brincar de carrinho, ou muitas vezes são segurar objetos para rodar, muitas vezes a criança roda em volta do próprio eixo, ou então tem flappings, que são esses movimentos característicos, assim, não é? E como eu disse, como é dentro de um espectro, isso pode, algumas dessas características podem ser mais acentuadas ou menos, né? Agora, assim, nós do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria, nós temos uma abordagem psicanalítica. Então, nosso entendimento das crianças com autismo é dentro de uma abordagem psicanalítica. Então, o que nós acreditamos é que não se trata de uma deficiência, né? Nós estamos falando de uma criança com uma deficiência, mas sim uma criança com uma forma muito própria de se relacionar com o mundo, né? Com as suas próprias características. E o trabalho psicanalítico com essas crianças, em nenhum momento ensinar, vamos dizer assim, comportamentos socialmente aceitos, mas de partir daquilo que a criança nos traz e da forma como ela se relaciona com o mundo e ampliar tudo isso. Né, ampliar essa ligação com o mundo, com as pessoas, e é um trabalho que tem gerado frutos bastante ricos e interessantes, onde a gente consegue o que nós chamamos de subjetivar a criança, quer dizer, que a criança, o adolescente, enfim, que ele continue sendo ele mesmo, do jeitinho dele, mas ampliando. E aí nós temos conseguido muitas coisas, temos até uma pesquisa, Prisma, para provar essas conquistas. E uma coisa também que eu não falei nas características e que depois na quarentena vai ficar bastante significativa, é que, em geral, essas crianças não gostam de muita mudança na rotina, né? Elas se sentem mais confortáveis com rotinas mais rígidas, mais, onde elas estejam mais no controle. Então, acho que essas são as características mais comuns. Então, como existe uma variedade, nós não falamos em autismo, mas em autismos, né? Porque a criança tem lá suas características próprias. Tá, a Então, senhora acho que é falou de mais uma isso. pesquisa, né, com os resultados. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, detalhasse um pouquinho melhor essa pesquisa.
Então, nós temos, chama pesquisa Prisma, é uma pesquisa que, existem várias pesquisas dentro da área psicanalítica para falar dos riscos na criança pequena, no bebê, não é? Só que a pesquisa Prisma é uma pesquisa para mostrar o quanto que, no prazo de 1 ano e meio de tratamento psicanalítico, o quanto essas crianças adquirem uma série de coisas, o quanto elas melhoram, vamos dizer assim, né? O quanto muita coisa é conquistada nesse espaço e respeitando a individualidade de cada criança, o caminho de cada criança. Né? Então, essa pesquisa, ela traz essa constatação, né? O atendimento para essa criança, adolescente, precisa ser multiprofissional? Isso, nós fazemos. O importante é que o trabalho seja mesmo multiprofissional. É com psicólogo psicanalista, a fono, muitas vezes a terapeuta ocupacional, né? Algumas crianças têm um atendimento especializado na escola, né? Que a gente chama de o atendimento na escola mesmo, né? Não só a escola que se prepara para receber e incluir essa criança, mas às vezes fica um profissional ali na escola, em alguns horários, para ajudar essa criança na integração com a escola, com os amigos. Enfim, é sempre um trabalho, inclusive assim, o papel da família também, né? A família também é nós tem que ser muito parceira, porque é importante que a família esteja junto com a gente nesse trabalho. Então, nós também fazemos esse trabalho junto à família. Agora, falando um pouquinho de pandemia, de quarentena, eu queria que a senhora falasse, então, como fica a situação dessas pessoas nesse período de isolamento. Bom, todos nós sabemos que a quarentena, o isolamento tem atingido a todos nós, né? Tem sido um desafio para todo mundo, né? Mudou a vida de todos nós, né? Trabalhar em casa, estarmos convivendo 24 horas, que era uma coisa que não era o que estávamos acostumados. Então, para todo mundo, a quarentena e a pandemia representou um desafio. Para as crianças pequenas e para as crianças com autismo, o desafio ficou maior ainda, né? Porque fica muito difícil você explicar e a criança compreender que a rotina mudou, né? Que não se vai mais para a escola, não vai na natação, não vai na aula de balé, muitas vezes a babá não vem mais. Enfim, a quarentena nos colocou a todos numa outra realidade, né? Então, tanto uma realidade social diferente, porque dentro das diferenças sociais também nós vamos ter que enfrentar questões diferentes, também com as crianças menores e com as crianças com autismo, isso ficou um desafio maior ainda. No que se refere às crianças com autismo, além de ter a dificuldade de poder compreender e explicar por que de repente a vida mudou assim tão repentinamente, ainda essa família não conta mais com toda a rede de apoio com a qual ela contava, né? Os terapeutas, a escola, todos que ajudavam a compor e a ajudar essa criança e essa família em seu desenvolvimento. Além de que as próprias características da criança, né? Como eu disse anteriormente, a mudança da rotina pega especialmente essas crianças, né? Então, aí nós vamos ter uma mudança brusca de rotina, né? E isso vai complicar um pouquinho mais a situação para a criança e para os seus pais. Então, a senhora comentou sobre a pesquisa, né, que mostra que esse acompanhamento de 1 ano e meio já tem, então, resultados muito positivos da evolução dessas crianças e adolescentes. No caso desse rompimento, né, ou essa paralisação dos atendimentos, pode atrapalhar esse avanço? A criança pode perder tudo aquilo que ela conquistou? Olha,
o fato de nós estarmos em casa, em isolamento, não tem parado os atendimentos. Nós temos buscado formas criativas de continuar, mesmo que sejam online, nesses atendimentos, né? Primeiro, para que essa família e essa criança não fiquem desamparados nessa situação, né? Para nós continuarmos atendendo e acompanhando essas famílias. Então, os atendimentos, eu tenho atendido todas as crianças que eu atendia em consultório, e meus colegas também, nós temos atendido online, né? Temos aprendido, as crianças têm aprendido com a gente, nós temos aprendido com eles, a família tem sido muito parceira, as famílias têm sido muito parceiras, então houve uma modificação no tipo de acompanhamento, mas não houve uma paralisação. Num primeiro momento, os primeiros 15 dias, 3 semanas, tivemos que nos organizar e pensar em formas criativas, aceitar o desafio, mas esses atendimentos, em geral, eles continuam acontecendo, só que agora nas plataformas online, né? E que não é igual, mas tem sido bastante interessante, né? Para que a gente não interrompa um trabalho tão significativo e também para que essas famílias não fiquem tão desassistidas, né? Possam continuar sendo acompanhadas, né? E como tem sido esse acompanhamento? Eles têm aceitado, né, parar e ficar à frente, então, de um computador, recebendo as instruções? Como tem sido essa recepção por parte deles? Que assim, é diferente tanto para criança com autismo quanto para crianças pequenas. Eu atendo crianças pequenas, 3 anos, 4 anos. Então, claro que é muito diferente de um adulto ou de um adolescente que fica em frente a uma tela e converse. No caso dessas crianças, a gente tem contado muito com a ajuda dos pais, que ficam juntos no atendimento. Em geral, a gente pede que fique num ambiente com brinquedos, de preferência no quarto de brinquedos ou no quarto da criança, enfim, e que nos ajudem nisso, né? Então, vão ter brinquedos disponíveis, muitas horas fica um adulto ali levando a câmera para onde a criança está, enfim, a criança não fica em frente exatamente à câmera, né? Tem crianças que de cara aceitaram, tenho pacientes dentro do espectro que de cara sentiram a situação e levam os brinquedos para frente, mas é claro que fica o pai e a mãe, que às vezes vão buscar outro brinquedo acompanhando com a câmera, né? E outras que os pais vão acompanhando pelos espaços que elas vão andando e eu vou acompanhando esses pais, né? Muitas vezes acaba sendo uma sessão onde os pais participam também, o que é bastante importante, inclusive, né? É diferente de estar atendendo, por exemplo, um adolescente que senta e conversa com você. Por isso que eu te disse que a gente foi usando formas criativas. Eu também levo os meus brinquedos para frente da câmera, né? Enfim, brinquedos que eu usava no consultório, e nós vamos criando. A gente trabalha muito a gente canta muito, enfim, do jeito que fazíamos no consultório, nós vamos buscando fazer também na frente das câmeras, né? Os o pais uso da já criatividade relataram... nesse trabalho o tempo todo. Opa. Sim. Os Pois pais não. já relataram alguma mudança no comportamento deles? Seja perceberam um pouco mais nervosos, mais ativos ou até menos ativos? Perceberam diferença? Sim, acho que da turma toda que eu tenho contato e tal, algumas coisas aconteceram sim, né? Principalmente em relação ao sono, né? Então, houve uma piora em algumas crianças da questão do sono, principalmente no início. Eu acho que depois, com o passar do tempo, tudo isso foi melhorando, mas houve sim as crianças acordando assustadas à noite. Eu tive crianças que, depois que foi feita a explicação bem infantil mesmo, de que não podia sair, tinha um bichinho e tal, algumas crianças ficaram assustadas, não queriam dormir mais sozinho à noite, começaram a ficar com medo, como se
de verdade um monstro pudesse aparecer durante a noite, algumas crianças tiveram que ir por um tempo para o quarto dos pais, mas que tudo isso com o tempo foi sendo trabalhado. Eu não considero isso uma regressão, não acho que é uma regressão, é uma forma particular de lidar com a angústia e com o medo, porque o fato muitas dessas crianças não falarem, né, elas sentem tudo isso, né? Elas sentem toda a mudança, tudo que está acontecendo, elas têm um mundo interno onde precisam processar tudo isso, né? Então vão aparecer nas outras formas, muitas vezes na alimentação, da minha experiência, o sono foi o que mais ficou afetado no início, né? Um pouco mais de medo, a dificuldade, a vontade de sair na rua, né? E assim, se algumas crianças, os pais davam uma volta de carro e ficava difícil entender que não dava para descer, ir para o parquinho, ir para o shopping. Então, no início, então, houve uma agitação maior mesmo. De vez em quando ainda tem, se quer dar uma volta, fica difícil para a criança entender que não dá para ir para a casa da vovó, se passa no prédio, não dá para entrar. Então, algumas crianças reagem com um pouco mais de braveza, que é a forma que elas têm de dizer que estão sentindo, assim como nós também estamos sentindo, né? Mas cada um tem lá a sua forma de se expressar e de expressar a angústia que está vivendo com toda essa história, né? Esse momento, até para as pessoas, no geral, né, existem várias pessoas desenvolvendo, então, doenças até emocionais. Para essas crianças, elas podem desenvolver doenças emocionais, como, né, ansiedade, síndrome do pânico? Eu acho que elas têm lá a forma delas de lidar com tudo isso, né? Quer dizer, elas já têm as características próprias do espectro, né? Que para manifestar essas angústias, né? Então, eu acho que não se sobreporia uma outra questão, assim, outros sintomas. Elas vão responder, tanto que mesmo as pessoas que estão respondendo com alguns sintomas, as pessoas não dentro do espectro, até pacientes adultos, têm sido com os mecanismos que elas usavam em outras situações, né? Então, quem tinha vamos dizer assim, uma predisposição maior a ficar deprimido, é por aí que vai se manifestar, as pessoas mais que já haviam tido episódios de crise de pânico, se aproximam mais da crise de pânico, quer dizer, a gente vai usar aqueles mecanismos que, em geral, cada um usa aí nos seus momentos de crise, de angústia, né? Assim como com as crianças dentro do espectro, o que vai acontecer com algumas delas é que algumas dessas características podem sim se acentuar. Mas o que eu tenho visto é que com o acompanhamento dos profissionais e com a dedicação dos pais, que tem sido bastante importante, que eles merecem assim muitos elogios, né? Isso tem sido cuidado e as crianças têm. Eu tenho crianças, inclusive, que o próprio condomínio ou prédio que a criança mora, desculpa, propiciou algumas coisas do tipo assim, eu tenho uma criança que o prédio onde ela mora, que fechou a área social, o parquinho e tal, permite que esta criança, ela use o parquinho, né? Então, assim, eu acho que houve uma empatia de todos no entorno que está ajudando essas crianças, né? Então, que permite que ela desça para o parquinho, que ela use os brinquedos para que não fique tão enclausurada dentro de casa. Eu acho que tem tido um movimento maior, as escolas têm feito aulas só para aquela criança, pensando em como ao invés de aula com a classe toda, enfim, eu acho que tem tido toda uma rede de apoio que tem ajudado esses pais e que os que eu acompanho, muito dedicados para essas crianças e para esse momento, né? Eu acho que recebem todo o meu elogio. Doutora, no caso da higienização, a necessidade, né, de lavar as mãos, usar álcool em gel, a máscara, como fica então essa situação de higienização para as crianças e adolescentes com o transtorno espectro autista?
Bom, em geral, como se faz com criança pequena, né? Vai precisar de supervisão para tudo isso, né? Vai precisar de supervisão para higienização. Eu tenho até algumas crianças que já adquiriram mais isso, que na sessão online levam o álcool, de vez em quando passa o álcool na mão, é muito bonitinho, mas vai precisar sim da ajuda dos pais para isso. E a máscara, eu fico mais preocupada se tiver essa obrigatoriedade, vai ter que ser pensada em relação às crianças com autismo, porque dependendo da criança, de como for feito isso, não vai ser muito fácil, vai ser mais complicado, porque muitas vezes essas crianças usam estereotipias onde mexe na boca, mexe no nariz, mexe nos olhos, no cabelo, né? Muitas vezes fica difícil aguentar coisas na cabeça, muitas vezes eles tiram até, se eu tiver com o cabelo preso com elástico, muitas vezes eles tiram o meu elástico, tiram o meu óculos, né? Então, eu acho que a questão da máscara eu acredito que vai ser uma coisa mais complicada, né? Enfim, vamos ter que esperar para ver como é que vai ser, né? E como fazer, então, para que eles não sejam, então, contaminados com a Covid, para que eles estejam protegidos? Então, na medida em que o uso da máscara, eu acredito que para algumas crianças vai ser bem difícil, eu acho que vai ter que manter as outras medidas, por exemplo, a distância de 2 metros, aí que tem sido sugerido, né? O ajudar a passar o álcool gel, a lavar as mãos, porque muitas vezes as mãos vão para a boca com bastante frequência, ou para o nariz, ou para os olhos. Enfim, vão ter que ser medidas de higiene mesmo. Acho que vai precisar uma atenção maior para essas medidas. E quando as crianças voltarem para as escolas, retornarem às aulas, como deve ser, então, esse retorno? Vai ser tranquilo, assim, para os professores? Eu acho que não enfim, acho que não vai ser tranquilo esse retorno para nenhuma criança, né? Eu acho que vai precisar de todo um trabalho, de como é que isso vai ser feito, principalmente, torno a repetir, para as crianças pequenas, né? Porque as crianças pequenas, uma pega o lanche da outra e, enfim, põe a mão na boca, põe os brinquedos na boca. Eu acho que o desafio vai ser maior mesmo, eu acho que os professores vão precisar de uma assistência mesmo, de uma ajuda, eu acho que vai ter que ter um estudo bastante significativo nisso. A criança com autismo, muitas delas têm as acompanhantes terapêuticas na escola, né? Que é um profissional que fica mais dedicado àquela criança. Então, eu penso que para a criança com autismo, essa acompanhante terapêutica vai precisar se responsabilizar por essa questão, né? E às vezes é uma acompanhante da própria criança, às vezes é um acompanhante que a escola mantém para aquela criança. Então, eu acho que possivelmente isso vai ficar a cargo desses acompanhantes terapêuticos, como muitas coisas já ficam, né? Tem crianças que não tomam o lanche com as outras crianças, que não comem a comida da escola, só comem a comidinha, dentro dessa rigidez, só comem a comidinha que elas estão acostumadas, e tudo isso é ajudado pelas acompanhantes terapêuticas. E eu penso que vai precisar continuar sendo feito, ou pela auxiliar da classe, que nesses momentos vai se dedicar mais a essas crianças, porque não são tantas na mesma sala, né? Então, fica mais fácil você administrar. Mas vai ter que ser com ajuda, sim. Sim. A previsão para a volta às aulas é agora em setembro. Com essa retomada, se realmente acontecer em setembro, o ideal é já enviar essas crianças ou esperar um pouco mais? Eu penso assim, que cada caso é um caso, como eu te falei, né? Cada criança é uma criança, né? Nós não podemos generalizar para todas as crianças. Eu tenho crianças que já estão mais velhas,
que já estão na fase dos seus 12 anos, que não tem muito, já não tem muito desses, que começou pequena, mas que já estão mais velhas, que já não apresentam muitas dessas características, e que essas crianças, eu acredito que quando a escola construir lá a sua forma de retornar, que eu acredito que cada escola vai lá, desde as públicas até as particulares, vai lá criar sua forma de retorno, algumas dessas crianças, eu acredito que vai ser possível voltar junto com as outras. Crianças mais novas ou crianças que ainda têm características ainda um pouco mais severas, aí vai ter que se pensar caso a caso mesmo. Eu acho que não é algo que a gente pode generalizar, não, sabe? Nós vamos ter que, talvez, não voltar o tempo todo para a escola, porque muitas vezes, quando essas crianças começam na escola, lá atrás, começam com tempo reduzido, né? Já não começam lá às 4, 5 horas direto, né? Talvez a gente tenha que retornar também, levando em consideração essas questões, né? Mas isso é muito particular de criança para criança. Sabe? Se eu olhar para todos os meus pacientes, eu acho que para cada um deles depende da escola, da criança, para cada um nós vamos ter que pensar de uma forma particular mesmo. Né? Por isso que é a questão da inclusão. Da questão da rotina, né? Que eles se adaptam bem à rotina. Com a quebra, né, da rotina, com essa quarentena, a volta para a escola, a volta para uma outra rotina, também vai ser um desafio. Isso, o que eu sempre peço para os pais dos meus pacientes é antes das mudanças, né? É claro que essa mudança de nós entrarmos em isolamento foi meio rápida e por isso que eu te disse que nós tivemos que ter uns 15, 3 semanas para nos adaptarmos a isso. Mas o que eu sempre peço para os pais das minhas crianças é quando você vai ter qualquer mudança, por exemplo, vai viajar, ou um pai vai viajar, um dos pais vai viajar, ou uma avó vai vir para casa, eu sempre peço que faça um quadro, né? Um quadro e onde se coloque lá as datas, os dias da semana, né? Então, assim, a vovó vai vir na sexta-feira, então, na segunda-feira nós vamos voltar à escola. Então, que uns dias antes se faça um quadro. Então, aqui na segunda nós vamos voltar à escola. Então, vai fazer um quadro. Então, tá aqui na quinta-feira nós estamos em casa, tal. Na sexta, sabe, vai fazer quadro até chegar. Muitas peço que ponha fotos nesse quadro, fotos da escola, da professora, né? Você faz um quadro e aí você põe lá quinta-feira, aí você põe o parquinho do prédio, por exemplo, põe o quarto da criança, o papai e a mamãe, na sexta também, aí põe lá, na segunda-feira põe a foto da escola, a foto da professora, a foto de algum amiguinho que eles tenham mais amizade, assim, tenham mais proximidade, a foto da acompanhante terapêutica, e vai todo dia fazendo ajudando a criança a fazer essa travessia até que chega a segunda-feira, vamos dizer, dia de ir para a escola. Eu sempre peço esses quadros, mesmo para qualquer alteração que vai ter na vida da criança, principalmente as crianças que ainda estão muito apegadas à questão da rotina. Eu tenho crianças que já evoluíram mais e que dá para conversar um pouco tudo isso sem precisar do concreto. Mas para algumas crianças o concreto mesmo, a foto, o desenhinho, para explicar a passagem do tempo é bastante importante. Né? Então, acho que vai precisar alguma coisa desse jeito mesmo. Nas sessões, muitas vezes eu mesmo faço a brincadeira. Faço um bonequinho indo para a escola e vou contando tudo aquilo para a criança de uma forma concreta e lúdica. Né? Bom, eu quero agradecer, então, a participação da doutora Fátima Battistelli, que é membro do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito obrigada, doutora. Obrigado a vocês. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.